Quem é Deus e quem é você? Quais têm sido as suas motivações? Você vai atrás de quê? O que te cativa? O que faz você ir atrás? Bem, vamos dar continuidade ao que temos falado aqui ultimamente aqui sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Você lembra? Pois é. Depois que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, aliás, antes mesmo, havia uma grande multidão. E essa multidão o seguia Jesus por causa da cura que Jesus havia curado os enfermos. Então, estavam lá aí a grande multidão atrás de Jesus. E Jesus fez o grande milagre, aconteceu essa multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Comeram todos dos pães e dos peixes, e ainda sobraram-lhe cestos. E aí, depois desse acontecimento da multiplicação, as pessoas queriam fazer Jesus de rei. E ele se apartou e foi para o monte. E como ele demorou bastante, já era tarde, os discípulos pegaram o barco e se foram. Foi isso que foi falado ontem. E Jesus encontrou com eles, andando sobre as águas, sobre o mar. Levaram até mesmo um susto. Ou seja, Jesus estava com outro nível, porque ele não ia atrás da glória das pessoas, ou seja, da aceitação. Ele queria apresentar, mostrar o seu poder, para que as pessoas pudessem se apegar a quem ele é, quem Deus é. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A princípio aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa dos sinais. Agora, porque tinha comido o pão e havia saciado. Ou seja, sempre em busca de algo, que algo acontecesse. Da cura, depois de saciar a fome. E Jesus falou, não respondeu a pergunta, quando chegaste aqui? Jesus simplesmente falou que eles não estavam buscando pelos sinais, mas pela comida. E eu pergunto para você, será que você tem sido um dessa multidão que tem ido atrás de Jesus? Porque vai atrás de Jesus, mas pelo que ele faz. Bem, enquanto você pensa, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida.
Eu fico aqui imaginando se Jesus falasse isso para mim. Viviane, você, na verdade, você está me buscando não pelos sinais que você viu, mas por aquilo que você comeu e saciou-se. Comeu do pão físico. Imagina você ser um interesseiro. Imagina você não querer mais nem trabalhar, mas ficar às custas do que o Senhor Jesus faz, de ser benigno, mesmo que as pessoas estavam ali pelos sinais a princípio, pela cura, e agora estavam atrás de Jesus pela comida. E Jesus disse, continuou falando assim para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. As pessoas, elas buscam a cura, elas buscam a prosperidade, elas buscam a fama, os status, a postura, vamos dizer assim, a posição que tem no trabalho, né? Elas valorizam essas coisas. Por que elas valorizam essas coisas? Porque elas deram importância a essas coisas. E tudo isso passa. O filho, o marido, a esposa, os pais, os irmãos, as riquezas, as condições, tudo isso passa. Mas o que nunca vai passar e não vai deixar de existir é a sua alma. É a sua alma. Aquilo que você sente, o seu comportamento que fala do que você sente, daquilo que você guarda, como você vive, fala do que você vem alimentando. Se você se alimenta das coisas físicas, podemos dizer assim, se satisfaz apenas com uma alegria que é passageira, você vai ter falta em outras áreas também. Porque aquela alegria é passageira. E o que Jesus está falando aqui, trabalhai, ou seja, invista, não pela comida que perece, não pelo aquilo que passa, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que comida é essa que permanece para a vida eterna? A palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele estava não só ali para atender a necessidade das pessoas sofridas, que ele tem prazer de atender a necessidade das pessoas. Ele se compadece, ele ama, ele quer o bem. Porém, isso não é tudo. Não é tudo. Você comer, você ter uma condição financeira, é maravilhoso. Você poder desfrutar do que você quer comer, do que você quer vestir, aonde você quer ir. É muito bom. Mas isso não traz vida eterna. Eterna é aquilo que vai levar você até a salvação, viver toda a eternidade com Deus. O que você conquista aqui na terra não vai dizer que você vai chegar até a salvação. Você é tentado em todos os aspectos a ficar chateado, a ficar irritado, a levar isso para o outro dia, a olhar com maus olhos, a querer, às vezes, se vingar, a querer também que a outra pessoa adivinhe o que você precisa que ela faça. Ou seja, quando você olha para a sua alma, você vê muitas falhas, muitas debilidades, muitas fraquezas. Se você atenta para essa alma, você espera pelos outros, pela aceitação das pessoas. Você vive buscando uma afirmação, uma confirmação. Você não é estável,
você não se sente amparada, segura, porque você vive de acordo com as coisas que você vê, que você tem, que as pessoas falam. Mas a comida que permanece para a vida eterna é aquela que você alimenta a sua alma. Aquilo que faz, que estabelece você. É o que faz você ser constante. Você não ser manipulado pela adversidade das pessoas, pelo mal que as pessoas, às vezes, infelizmente, fazem por causa de algo mal resolvido dentro delas. Você não deixa ser contaminado, influenciado. Você continua amando, você continua dando, você continua crendo, você continua sendo constante. Enfim, o que permanece para a vida eterna é a palavra, o alimento, aquilo que você recebe de Deus, os ensinamentos que faz você ter vida, independentemente das circunstâncias. E é isso que Jesus está falando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará. Sim, Ele vai dar para você, mas você tem que se interessar, porque a este o Pai, Deus, o selou. Foi Deus, Pai, que deu autoridade ao Senhor Jesus para dar a vida eterna àqueles que querem. Mas o seu interesse é por coisas supérfluas, coisas banais, corriqueiras. E por isso você vive atrás de coisas e pessoas. Ou seja, se você quer ser feliz, a ponto dessa felicidade levar você até Deus, ou seja, até quando chegar a sua morte, você ser feliz. Porque a sua vida não é pelas coisas que você tem, pela família que você tem. A sua vida é pelo que Deus fez dentro de você. A maneira de você enxergar a vida, a maneira de você tratar as coisas. Deus quer dar essa comida que permanece para a vida eterna. Você quer? Então, faça a sua parte. Qual é a sua parte? Busque a comida permanente, a comida que permanece para a vida eterna.